E aí, Olá! tudo bem? E aí, Maia? Tudo e você? Tudo certo por aqui, Tudo bem graças a aí? Deus. É que eu tá com um fundo embaçado, mas acho que dá, né? Eu Dá pra não ver, tranquilo. dá, né? Dá, Uhum. dá. Ai, será que dá pra embaçar o meu também, pra ficar bonitinho? É que tem que fazer antes. Ah, O- agora já era, então vai assim mesmo. Na hora que vai tirar foto, tem que ser antes. Ah, óbvio, vendo e aprendendo, tá vendo? A pessoa tá saindo do bastidor pra ir Aí, pro pra palco, câmeras, né? diretamente dos bastidores, agora quer ir pro palco e aí fica eu, ó, E batendo como na que mesa. tá? Tá se sentindo confortável fazendo isso? Ah, então. E tá sua criança fazendo isso? Tá deixando você o adulto fazer ou não? Tá sim, tá. Isso tá. Eu tô achando assim divertido até, porque é algo novo e conforme eu vou fazendo, as portas parece que vão abrindo e o aprendizado vem, entende? Uhum. Tipo, conforme eu vou conversando com você ou com outras pessoas, Sei. com quem eu chamo ou convido. Então, por exemplo, você falou pra mim, Maia, vamos fazer uma live no Instagram. Eu não queria fazer live no Instagram, porque eu Queria, né? Porque assim, eu tô acostumado a fazer live lá no Zoom. Quer dizer, eu nem tô acostumado a fazer live no Zoom. Eu tô acostumado a conversar com você, com meus clientes e com o pessoal que trabalha comigo no Zoom, né? Então eu comecei por lá para tipo tirar essa barreira para começar o projeto aqui, né? Sim. E aí é claro que eu tô tendo que me abrir para poder utilizar outras ferramentas, e aprendendo, e realmente não me manter na zona de conforto, né? Que a minha zona de conforto é o meu bastidor, É o, é o é meu o Zoom, é o meu Google Meet, e é isso aí, sabe? Mas assim, tá sendo bem legal fazer esse projeto, porque eu tô entrando em contato com novas pessoas, né, para poder fazendo esse projeto junto com elas. E aí eu tô publicando alguns cortes também, tanto aqui no Instagram quanto lá no TikTok. sei. Ontem, a sequência que eu fiz aí de stories que eu postei lá no TikTok, e lá já teve mais de 500 visualizações, né, de ontem para hoje. Então, tá bem legal isso. E é engraçado que a gente está falando sobre criança, cura da criança interior hoje, e lá no site que eu estou fazendo do portal do Cosmicamente, né, que está em desenvolvimento ainda, tem uma criança no banner. No banner Aham. principal, eu coloquei tipo um céu, assim, bem estrelado, tal, uma coisa bem assim, lúdica, e uma criança olhando para o céu, assim, sabe? Que tá bem, que tá ficando bem legal a plataforma. E eu acredito que até o final desse mês já tá pronto aí para disponibilizar para a galera alguns conteúdos e tal que a gente tem também, né? E, cara, deixa eu te falar uma parada. Ainda bem que não deu certo a live que a gente marcou, a primeira live. Sério, porque assim, essa coisa do aprendizado mesmo, sabe? Tipo, porque assim que deu o horário pra gente iniciar, tipo, a gente já sabia que não ia dar certo, né? A gente já viu ali que 3h30 não ia dar certo. Assim que bateu o horário, mano, começou a ter um barulho aqui, tipo, minha mãe batendo na panela, aí, tipo, o carro da política passando, divulgando vereador e A prefeito, e, tipo, política. nossa, tipo, falei, cara, ainda bem que não deu certo. Ainda bem, porque senão ia ficar muito barulho, ia ficar uma coisa meio esquisita. E aí isso me deu a percepção de novo para eu sair da minha zona de conforto. Porque minha Uhum. zona de conforto é a minha casa, é meu escritório. E aí eu vou ter que buscar. A partir daquele momento, eu comecei a buscar outros lugares para poder fazer as lives. E foi aí que eu fiz um convite para você, para de repente a gente fazer um negócio mais Uhum. tal, mas ainda estou buscando pelo espaço para poder fazer, sabe? Eu encontrei um lugar, mas ainda tenho que ir lá conversar com o pessoal para ver como funciona, tal, essas coisas todas, sabe? Uhum. Então é isso, é assim que tá Mas seguindo aí o projeto. aí, sejam muito bem-vindas! A Lili, Dina, a Ná, muito bem-vindas todas, viu? Maravilhosas! Vamos falar aí hoje de criança interior, sei que é um assunto, né? Enfim,
muito comum, né? Nas nossas terapias, nos nossos encontros. Mas eu sempre gosto de pensar que dá para aprender mais, né? Que dá para saber mais, que dá para aprender mais. Eu tô aí nesse ramo, né? Sei lá, desde 2017 e cada vez mais eu estudo e aprendo mais, né? Eu fico, não é possível. Também é a criança nesse caso, meu Deus do céu, essa criança, pelo amor de Deus, toda hora essa criança. Então, tem clientes, né, que estão mais avançados no processo entrando aí. Temos clientes mais novinhas aí no processo também. Fiquem até, enfim, quem conseguir ficar, né? Fiquem que a gente vai fazer um exercício também no finalzinho, quem puder ficar. Vai ser bem legal, tá bom? Bem legal. Mas, deixa eu contar pra vocês. Quem vai comandar esse negócio aqui é o Maia, tá, gente? Você sabe, né? É um comando, entendeu? Então, assim, eu fui convidada por ele, tá? Então, ele vai me entrevistar, vai fazer coisas comigo, entendeu? Então, Maia, assume o comando aí, entendeu? Faz. Não, não, que isso. Realmente, assim, a proposta aqui é para a gente conversar, trocar uma ideia mesmo, como a gente sempre fez, né? Conversar, abrir um assunto que seja interessante e em comum entre todos aqui, que é realmente um assunto bem legal, essa parte da cura da criança interior, né? Eu já fiz a jornada curando a criança interior, eu estava ali no bastidor, eu demorei para te falar isso, né, também. Sim. E realmente é para a gente conversar mesmo e, tipo, de repente também agregar valor para quem está vendo aí, para quem está acompanhando, né? E propor aprendizado para essas pessoas também. E aí, Érica, eu queria começar assim perguntando para você como é que você começou com tudo isso. Você falou que começou em 2017 ali, né? Mas como é que veio esse interesse da cura da criança interior, a constelação familiar? Eu lembro que você é publicitária, você trabalhou na Record, é uma coisa assim, tipo, completamente diferente de terapia, né? Sim. Na verdade, enfim, eu tenho uma crença aí, não sei se faz sentido, mas na minha cabeça faz, né? A gente busca ajuda muitas vezes pela dor, né? Não sei, ai, gente, tô precisando, entendeu? E aí, em 2017, eu tava com uma dor, né? Enfim, uma questão para ser olhada, para ser trabalhada. E eu tinha duas amigas que estavam conhecendo as constelações na época, né? Uhum. E aí me convidaram para ir assistir, né, presencialmente uma constelação. Eu fui, gostei, e aí depois de um tempo eu já levei um tema para ser constelado, né? Até então não existia tanto as constelações online, né? A gente começou a ver mais depois da pandemia. Mas a gente via muito presencial naquela época. Então eu fiz a minha primeira constelação presencial, Uhum. 2017. E aí eu entrei primeiramente, né, no mundo das constelações. Então vamos dizer assim, o termo, né, criança interior, enfim, essa coisa aí de aprender a olhar para minha pequenininha, para a Eriquinha, veio um pouquinho depois, né? Eu Uhum. entrei primeiro nas constelações, descobri das minhas dores, descobri das minhas faltas, descobri por que assim, as raízes, né? Que eu falo muito para as clientes. A constelação serve para isso, ela busca a raiz de uma questão. Essa raiz ela pode ser ancestral, né? Ou seja, a gente está repetindo questões ancestrais mesmo. A Érica está fazendo a mesma coisa que as mulheres da família, né? Então, nesse caso, é única e exclusivamente constelação, né? Não tem nada de criança interior, mas o outro viés, né, que as constelações mostram é que a gente tem uma questão individual, ou seja, uma coisa minha, uma coisa que tem a ver com a minha infância, com o que eu tenho dentro de mim, com relação à interpretação daquilo que eu recebi dos meus pais, Uhum. né? Ou que eu não recebi, né? Aquilo que eu deveria ter, que eu gostaria de ter recebido, enfim. E ali, durante esse processo, eu percebi que eu tinha as minhas exigências, né? Uhum. As minhas próprias exigências com os meus pais. Principalmente naquela fase, né? Com o meu pai. E aí eu fui despertando por que eu tinha uma dependência emocional. E, Uhum. entendeu?
Ah, Não, tô voltou. aqui. Né? Por que eu tive uma dependência emocional? Por que eu era tão insegura? Por que eu era tão medrosa? Por que eu tinha, por exemplo, medo do julgamento? Por quê? Porque eu tinha muita desconexão, né? Naquela fase, eu fui descobrindo com o meu lado paterno, né? Uhum. E aí, enfim, tomei muitas dores da minha mãe, nananã. E isso ainda é constelação, né? Também é constelação, é visão sistêmica. Mas eu percebia que ainda faltava alguma coisa, sabe assim? Quando você fala assim, tá, já entendi isso, já percebi toda essa fase, mas e aí, o que eu tenho que fazer agora? E aí foi quando eu descobri a criança, né? Eu tinha que olhar para essa menina, né? Que para mim, ela tá até aqui, ó. Que é atendida por mim sabe, a fotinho fica aqui. Ah, Aí é é visual, né? passado. Mas aqui eu tenho também fotinho, tudo. A Uhum. âncora visual. Eu tinha que olhar para ela, né? Eu tinha que conversar com ela, eu tinha que dar para ela, né? Vamos dizer assim, coisas que eu não tive, né? E, na verdade, assim, que eu achei que eu não tive, né? Que era amor, carinho, atenção, afeto, abraços, conversas, conselhos, né? E eu fui fazendo isso ao longo desses anos. E, enfim, faço isso ainda, tá, gente? Acho que é importante dizer isso, Uhum. tá? Tem cliente aí, não sei se ela ainda tá online aí, mas uma delas, não vou falar o nome, mas ela vai explicar quando eu falar. Uhum. A gente estava no processo dela, aí ela falou assim: Nossa, mas eu já achei que eu já tinha feito isso, eu já tinha olhado pra minha criança, eu já tinha curado, né? A verdade é que na minha interpretação e na minha experiência profissional, a gente nunca cura 100% as feridas, sabe? Uhum. Elas ficam ali. Então, qualquer gatilho, qualquer machucadinho assim que vem em cima, dói de novo. Então, as Uhum. minhas feridas seguem aqui comigo. Mas a diferença, talvez, de quem está começando um processo é que hoje eu já sei, né? Uhum. Eu já sei que quando alguém faz alguma coisa comigo, opa, com relação à injustiça. Eu tenho uma ferida fortíssima na injustiça. Então, qualquer coisa que tem relação à injustiça, eu vou querer Uhum. justiça. Entendeu? Porque a minha ferida da injustiça é muito forte, sabe? Uhum. Diferente, por exemplo, da ferida do abandono. Eu não me senti tão abandonada assim na infância, sabe? Então, assim, depende das feridas. Mas aí eu fui descobrindo a minha criança e fui cuidando dela, né? Fui cuidando e tô aqui hoje, vamos dizer assim, integrando as duas coisas, né? As constelações com a cura da criança interior, assim, é o que eu mais amo fazer, assim, essa integração dessas duas, sei lá, vou usar essas duas ferramentas de cura, sabe? Eu gosto bastante mesmo, assim, muito mesmo. E aí, Érica, essa questão da gente não conseguir curar 100% é como se fosse assim, da mesma forma que a gente não toma nossos pais 100% também, né? Porque é isso, né? Na constelação também tem isso, né? Que a gente não toma os nossos pais 100% ou algo nesse sentido. Se eu não me É, engano, já ouvi isso. na verdade, assim, o Bert Helling, né, o mestre das constelações, ele diz que o processo de tomar os pais é um processo diário e eterno. Então. Então, não adianta a pessoa. Ele fala assim que é para a gente desconfiar da frase de quem fala assim, mas eu já tomei meus pais, Uhum. né? Porque a palavra tomar, né, o verbo tomar aqui conosco, né, nas constelações, significa o quê? Que quando você olha para os seus pais, você já está aceitando, concordando, falando sim, e tá tudo bem, 100% bem com tudo. Entende? E isso muito difícil, entende? É muito desafiante você aceitar 100% das coisas que aconteceram e 100% do jeitinho que eles são, sabe? A gente sempre tem É. aquela coisa assim, ó, mas, né? Sempre o mas, né? Aham. É isso que ele diz, assim, a gente tem que fazer esse processo diário. E a questão das feridas, eu acredito que é assim, a gente ameniza a dor, Uhum. tá? Mas a gente não cura 100%. Em que sentido? Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo nos atendimentos. Sabe quando você machuca é, algo, por exemplo, caiu de bicicleta e machucou, ralou o cotovelo. Mas você Aham. ralou feio assim, mas foi muito feio, horrível. Não vai ficar uma cicatriz? Aham. Já fiz
muito isso. O que que acontece? Você vai lembrar, sabe assim, toda vez que você olha, ah, machuquei, machuquei. Então, dependendo da profundidade, ou seja, do tanto que isso doeu pra você na infância, é difícil você curar, sabe? 100% assim. Então, por exemplo, eu fui uma criança, sei lá, que eu senti muitas saudades assim do meu pai. Uhum. Muita que nesse caso é a ferida da rejeição, né? Muita falta de carinho mesmo, de atenção. Então, qualquer, assim, se eu escorrego dentro de uma relação amorosa, se a pessoa, entendeu? Tipo assim, ai, ela me deu um bom dia meio mais torto, eu já fico assim, ó. Entende? Eu preciso me policiar, porque eu fico assim, ó, não, não é sobre ela, sou eu que tô achando estranho esse negócio, entende? Por quê? Porque é meu, é uma coisa minha, entendeu? É uma ferida minha, que quando essa pessoa faz algo, ela me cutuca, entendeu? Ela aciona um gatilho meu. Sim, entendi. Que Então, loucura. na minha percepção, a gente nunca vai estar 100% curado, né? Porque a gente lida com pessoas o tempo todo. Faz sentido? Sim, Quem faz. tá fazendo sentido, pelo amor de Deus? É, o pessoal tá chegando aí. É. Tem umas clientes minhas que eu tô acenando aqui pra elas, eu tô vendo elas aqui. Aham. É, quem quiser ir comentando aí, tranquilo, pessoal. Se vocês quiserem interagir também, tranquilo. A gente tá vendo a mensagem de vocês aí, tá? É, eu acho isso daí muito louco, assim. É, como as pessoas trazem autoconhecimento também pra gente, né? De alguma forma. E assim, esses são os motivos pelo qual a nossa criança ela vem à tona, né? E se a gente não olha, ela continua ali, tipo, batendo ali até você ver, tipo, Não, então vamos lá. Ó, o que, que eu gosto de dizer? Tem muitas pessoas que nem sabem que é a criança que tá atuando. Eu acho que é a primeira, sei lá, na minha visão, né? A primeira coisa que a gente precisa se perceber é se a gente tá numa postura adulta ou se a gente tá numa postura criança, hum, sabe? Eu acho que é muito legal, assim. E a dica master que eu dou. Oi, Ellen, oi. A gente vai costelar na próxima sessão. A dica master que eu dou é assim, ó. Sempre se coloque de fora da situação, tá? Como se você estivesse dissociado da situação. Fica mais fácil de você perceber. Porque se você tá dentro, nós temos um viés meio que de querer se defender, sabe? Assim, não, eu tô na minha adulta. Não, eu tô certa fazendo isso, né? Então é sempre olhar de fora. Quando a gente olha de fora, a gente se coloca, nesse momento, precisa se colocar numa postura neutra. Sabe? uhum, Se tivesse, sei lá, você tá assistindo um sistema de segurança e você tá assistindo aquela cena. Deixa eu ver o que aquela pessoa tá fazendo. Deixa eu assistir, né? Como se você estivesse se assistindo. Nesse uhum, momento, você consegue perceber muito mais claro se você tá fazendo algo infantil ou fazendo algo adulto. Se você tá tendo uma postura mais infantil, uma postura mais adulta. Então, por exemplo, uma pessoa que vira e fala assim, ó, ai, nossa, eu acho que, sei lá, eu não sou boa o suficiente para, sei lá, para conseguir deixar o meu trabalho e conseguir uma nova carreira. Eu não me sinto boa o suficiente. uhum. Ou seja, claramente para mim a criança dela tá no comando. A Tipo, pessoa uma insegurança, né? gente está insegura. E quem é inseguro? Uma criança. Aí você pode parar para pensar assim: ah, mas as crianças não são inseguras. As crianças são seguras, elas pulam, né, de uma altura super. Tá, beleza, tem esse viés. Porém, vamos falar das feridas daqui a pouquinho. Mas se ela tem uma infância saudável, a vida dela adulta, ela não vai ter essa insegurança. Se ela teve uma infância saudável, ela não vai ter esse medo Aham. de, de tentar uma carreira nova. Entende? Porque o que ela aprendeu ali atrás, a base dela foi uma base de vamos lá, né? Assim, os pais, né? Motivaram, incentivaram. Então ela não vai ter esse problema lá no futuro. Sim. Mas
Se ela foi uma criança que não teve uma infância saudável, que ela não foi motivada, incentivada, reconhecida pelos pais, ela foi cobrada, criticada, lá na vida adulta ela vai. Ela vai ficar assim, ó, ah, mas será que eu vou? Ah, mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas e se eu errar? E se der merda? Ah, não vou não. Deixa eu ficar aqui parado. Entende? Então depende do que ela viveu, tá? Aham, Eu gosto sim. de dizer essa frase, né? O passado não fica no passado, tá? É uma frase que eu gosto muito. Então, essa pessoa, claramente, para mim, ela tá numa postura infantil. Ou seja, tem um gatilho lá do passado. Outro exemplo de que a gente está numa postura infantil. Dificuldade de falar não, quer tudo na nossa hora. Por exemplo, medo do julgamento é muito comum. Uhum. Não ter uma relação legal com o dinheiro também é uma postura infantil. Dificuldades, né, com relação amorosas também, assim, às vezes tem, às vezes não tem, enfim, também indica que dentro dessas relações essa pessoa pode estar numa postura infantil. Aham. Que mais que eu vejo bastante aqui? Deixa eu tirar uma dúvida com você, em relação a essa questão da postura infantil. Você acha que uma pessoa toma na frente de muitas coisas também é? Sempre depende do que ela viveu. Por Uhum. exemplo, se ela foi uma criança que precisou se virar muito sozinha, provavelmente Uhum. ela está na postura infantil, entende? Por quê? Porque foi o que ela aprendeu. Ela aprendeu. Uhum. Então, na hora que ela tá se virando muito sozinha, ela não tá nem pensando nas consequências, entende? Porque assim, um adulto precisa se virar sozinho, certo? Certo. Fazer acontecer. Então, o que, que vai acontecer? Qual é a diferença de uma coisa para outra? Porque ela vai se virar sozinha, mas ela vai ficar muito cansada, ela não vai medir esforço, ela vai fazer tudo, sabe assim, meio que embolado, sem pensar, sem racionalizar, entendeu? Mas tá fazendo, entendeu? Tudo bananado, mas tá fazendo. Se tivesse uma postura adulta, ela também faria, né? Tudo, mas peraí. Não, isso aqui não faz sentido fazer agora. Isso aqui eu vou colocar para amanhã. Esse aqui primeiro eu vou descansar, entendeu? Tem uma racionalidade, sabe? Uhum. Não é na emoção, entende? Sim. Uma dica legal é essa, assim. Geralmente, a gente sabe que a gente está na criança ou na adulta como? A criança, né? A gente está na criança mais quando está no emocional e mais na adulta quando está no racional. Aham. Aham. Eu fiz essa Legal. pergunta porque assim, eu tive essa infância onde eu tinha que me virar bastante, né? Tipo, em ter que lidar com muitas coisas, enfim. Mas na verdade eu tô vivendo um momento assim onde eu tô com muitos responsabilidades, digamos assim, né? Uhum. E, e aí fora que tem as minhas ideias também, aí eu fico, mano, e agora? Tipo, o que que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, eu faço isso aqui, eu faço aquilo ali. Não tem prioridade, fica perdido, tipo, por quê? Porque falta, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Com muito respeito, mas só pra você entender, falta pensar. Uhum, Calma. Deixa eu analisar, deixa eu viabilizar, deixa eu ver o que faz sentido. Não, isso aqui vai fazer sentido agora, uhum, entendeu? Deixa eu reorganizar minha cabeça, deixa eu ver qual é o passo a passo, deixa eu colocar no papel, deixa eu escrever o que, que eu vou fazer primeiro, o que, que eu vou fazer segundo, o que, que eu vou fazer terceiro, porque aí você tá numa postura adulta, tá fazendo tudo sozinho, continua fazendo tudo sozinho, mas organizadamente, entendeu? Sem meter pelas mãos, entende? Mas aham, aham. Faz sentido, porque assim, eu tenho muitas ideias, eu sou um cara muito criativo, assim, né? E aí todo dia vem coisa nova na minha cabeça, sabe? Toda semana, todo mês assim, e aí eu fico, putz, e agora? Vou executar ou eu deixo de lado? Tipo, hum, sabe? Em meio a tantos projetos também, o próprio Cosmicamente, projeto de cliente. O projeto de cliente eu já sei que eu tenho que priorizar, né? Porque não é um projeto pessoal, enfim. Mas. por exemplo, você fala que você tá no criativo, olha que interessante essa informação. Tô enviando aqui a live para umas pessoas. Olha que interessante. Quem é criativo? Uma criança ou um adulto? Normalmente é uma criança. Também. Então, beleza. Ótimo. Tá? Então,
Só que é a parte boa de uma criança ser criativa, não é? Sim, com certeza. É uma parte positiva. Então, vamos parar para analisar. Tudo tem o seu lado sombra e o seu lado luz. Aham, Entende? sim. Então, ser criativo é o lado luz da sua criança. Da minha também, de todos nós. Sabe? Então, a criatividade, ela faz parte e ela nos auxilia muito no nosso dia a dia. Uhum. Porém, quando nossa criança está saudável dentro da gente, essa criatividade ela vai, vamos dizer assim, agir ao nosso favor. Ela vai ser direcionada para focada, Mas digamos assim. quando a nossa criança ela não está saudável dentro da gente, a criatividade ela vai fazer o efeito reverso, no sentido de você pensa muita coisa, faz muita coisa, e você não põe nada em prática. Entende? Ai, meu Deus, eu tô pensando outra coisa. Tá, mas e aí? E o adulto para fazer isso acontecer? Entende? Aham. Então, ter muita criatividade não é ruim, é bom, Uhum. né? Muitas vezes você precisa do seu adulto para fazer acontecer. Não adianta só ter criatividade, adianta. Não, não adianta. Realmente tem que, porque senão fica com muito input na cabeça e aí fica aquela coisa, obesidade mental, né? Tanto de coisas novas que está se aprendendo, quanto de coisas que tem que executar, né? E aí, Érica, é que vem aquela pergunta, tipo, como é que eu faço para o meu adulto, para o nosso adulto entrar em ação, né? Porque se a criança que está dominando... Quer que eu passe o segredo? Não, tô brincando, eu ia falar, quer que eu passe o segredo? Ó, eu falo pela minha experiência, tá, gente? Então, assim, minha experiência que eu digo pessoal, tá? E minha experiência profissional atendendo no dia a dia, tá? Já são anos atendendo aí. O que que eu percebo, tá? Que nós, tá? Eu, Maia, vocês que estão aqui. Nós somos seres humanos que somos 50% o nosso pai e 50% a nossa mãe, tá? Isso é visão sistêmica, na prática, constelação familiar, tá bom? Então, assim, aquela pessoa que ainda tem as suas questões internas, né, para serem olhadas, precisa olhar, Uhum. tá? Por quê? Porque na vida adulta nós precisamos nos sentir abastecidos da nossa força. Quem é a nossa força? Começa com os nossos pais, os nossos 50%, tá? De cada lado. Então eu só vou estar 100%, ou seja, eu vou me sentir forte para falar assim, bom, agora eu sei que os meus pais não me devem mais nada. Quem é que vai pensar isso? É o adulto, né? Uhum. É a adulta que vai falar assim, nossa, agora eu compreendi tudo. Ah, agora eu vou fazer isso acontecer, tá? É a adulta. Então, o caminho, na minha visão, é começar a ver quem é que tá faltando dentro da gente. A gente tem que se abastecer de qual dos dois? De um, dos dois, do outro, dos dois? Então tá, então eu preciso de uma terapia, nesse caso, né, uma terapia sistêmica, para eu aprender o caminho de abastecimento, para que depois eu consiga olhar para minha criança e falar assim, bom, agora que eu tô forte, que eu tô no meu lugar de força dentro do meu sistema, eu tomei as rédeas e eu vou te dar o que você precisa. Uhum. Entende? Ou Aham. seja, eu quero isso e eu vou fazer isso acontecer. Tem muitas pessoas que eu percebo no dia a dia. Hoje mesmo atendi uma cliente que elas não sabem a potência que tem os nossos pensamentos, tá? Em que sentido? Vamos lá. Todo pensamento é um sentimento, certo? Sim, Todo sentimento gera um comportamento, sim. ok? Então, tem cliente que chega aqui para mim e fala assim: eu quero muito, sei lá, vou dar um exemplo aqui que essa cliente falou. Eu quero conseguir fazer uma dieta. Eu não consigo. Eu começo e paro, Uhum. né? Aí, enfim, a gente já olhou a parte sistêmica, tá? A parte sistêmica dela já tá bonitinha. Olhamos e sabemos que é falta de mãe, tá? Ou seja, ela come, quando ela come, para preencher um vazio de mãe, ok? Qual é o papel dela agora, depois que ela já fez isso? Se preencher internamente no coração dela com essa mãe, pra vida toda, tá? Aham.
Ela vira pra mim e fala assim, não, mas eu ainda não tô conseguindo fazer dieta. Eu ainda tô comendo muitos doces, muitas coisas. Significa o que pra mim? Que ela não tá colocando muito em prática aquilo que ela aprendeu sistemicamente. Tudo bem até aqui? Aham, sim. Tá? Porém, tem uma outra parte que é muito importante e essencial, que é o quê? A parte cognitiva, a parte do pensamento, a parte dela saber que se ela comer, ela vai engordar, entende? Sim. Básico. Nossa, então para que eu emagreça, eu tenho que ter o meu déficit calórico, sabe? E comandar o pensamento. Eu falo isso muito para as minhas clientes. Ó, comande os seus pensamentos, porque do mesmo jeito que você fala, eu preciso comer um doce que eu estou morrendo de vontade, é você também que fala, não, eu não vou comer agora. É o mesmo esforço. Seus Só que pensamentos também são de sua responsabilidade, né? é, Mas sejam involuntários alguns, né? exatamente. Só que aí a gente acha que não, os, é muito mais difícil comandar para não comer. Mas não é, entende? É você que está falando, é o mesmo esforço, né? Então, a partir do momento que você se abastece dos seus pais, né? Voltando à sua resposta, como que o adulto entra em ação? Com dois jeitos: curando as feridas da parte sistêmica e entrando em ação com a parte cognitiva, com o cérebro. Ó, eu vou fazer o que eu preciso Uhum. e vou fazer. Não tenho. Ah, mas não, o mais é a minha criancinha. Entendeu? Não, não vem não, criancinha. Hoje não dá pra você entrar em ação aqui não, entendeu? Eu preciso fazer acontecer. E Sim, respira e vai, entendi. sabe? Realmente é assumir responsabilidade. Então, né? Agora que você tem consciência do que fazer, é assumir a responsabilidade da ação, né? Uhum. A questão é que tem pessoas que ficam num lugar de vítima. Hum, Ah, eu não consigo. Eu não consigo, né? E realmente, muitas vezes, o não conseguir tem a ver com questões sistêmicas, né? Sei lá, não tá abastecido da mãe, do pai, julga um ou outro, repete o que julgou de um, do outro. Só que assim, se você não entra num processo terapêutico e vai na raiz disso, você vai ficar repetindo isso o forever. resto da vida. Não vai sair disso, sabe? Uhum. E vai ficar muito fácil você culpar o colega que comeu o lanche. Ai, não resisti porque ele tava comendo do meu lado, eu comi. Aham, né? É isso aí. Eu não fui lá porque, sei lá, a pessoa tipo, eu fui, mas eu não queria ir. Mas a pessoa pediu com tanto e eu não consegui falar não. Ou seja, ainda o culpado é o outro que pediu. Não é você que não conseguiu falar não, sabe? Aham, entendi. É tipo apontar o dedo para outra pessoa, né? Não é É, nem para. É, não é. assume a própria responsabilidade. Oi, pessoal, muito obrigada pela presença. E aí? Isso, então, assim, sabendo que a parte racional é o nosso adulto, é, tudo fica mais fácil, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito que é: muitas vezes a gente precisa fazer o que é preciso e não o que a gente quer. O que eu Sim, preciso e não o que eu quero, exato. Exato. né? E aí agora, sei lá, nessa nova fase da sua vida, você não tá fazendo muito mais o que você precisa do que você quer? Com certeza. Com certeza. Assim, eu não digo 100%, né? Mas é muita coisa eu tô tendo que fazer, realmente. Tipo, inclusive colocando a mão na massa. Eu normalmente faço contratações para algumas coisas, mas eu tive que assumir algumas partes operacionais também, né? Inclusive aqui, até no Cosmicamente também, tipo, é um projeto novo, tal, então as coisas estão engatinhando, então muita coisa eu tô tendo que botar a mão também para fazer, que nem a plataforma, sou eu mesmo que estou desenvolvendo, sou eu que estou colocando a mão na massa lá, Uhum. e tá ficando bem bonito. Acredito que esse mês eu já consigo soltar a plataforma para o pessoal ver.
E... Pensar que nem, vai fazer fez um ano que eu terminei um relacionamento, né? Aí, na época que eu terminei, eu fiz umas contas aqui que eu pensei assim, eu consigo morar sozinho, né? Dá pra morar. Ah, nossa, dá super pra morar sozinho, de boa, na lagoa, uhul! Aí, beleza, isso era o que eu queria, né, na época. Uhum. Aí, eu pensei, eu falei, legal, né? De boa. Eu conversei, né, com as pessoas que eu gosto, assim, que eu gosto de escutar bem, assim. Aí elas falaram umas coisas e eu fiquei assim, não vou voltar não pra casa dos meus pais, eu vou morar sozinha, eu quero, né? Aí eu Uhum. respirei fundo e me fiz essa pergunta, que eu falo pra vocês que estão aí. Nossa, nessa postura de querer ir sozinho, né? Eu tô na minha postura, criança ou adulta? Eu quero ou eu preciso? Então, Eu percebi que era o que eu queria, não era o que eu precisava. Porque o que eu precisava naquela época era reorganização financeira, replanejamento, ver né, o que sobrava, o que não sobrava, o que fazia, o que não fazia. E eu ficava assim, pois é, né? Então melhor eu voltar, né? Para casa dos pais. Então eu vou não, voltar. eu acho que foi uma excelente decisão, assim, até porque no meu caso, eu também fiquei nessa, né? Tipo, quando eu fui morar sozinho. Quer dizer, foi um movimento que eu fiz muito arriscado, que eu coloquei realmente meu adulto à frente, porque era uma coisa que eu queria há muito tempo e eu tinha mesmo esse sentimento. Mas ao mesmo tempo eu também tinha muita pressa em E é querer isso, sabe? Em querer morar sozinho, em querer ter o meu espaço tipo, não ter essa questão do barulho que eu falei no início da live, eu Uhum. não estava muito bem com isso. E aí, quando o senhor Adriano decidiu morar sozinho, o vizinho era uma serralheria. Então, assim, tipo, eu tive que lidar com barulho de toda forma. Então, eu tive esse ir morar sozinho me trouxe mais maturidade para voltar a morar com a minha família também, né? É Sim. engraçado que tipo a minha criança me fez ir para um caminho onde eu tive que me tornar mais adulto também, É, né? não, é aquilo que eu falei, é o lado luz dela, entende? O lado luz dela ajuda bastante, sabe? É, e aí, por exemplo, nesse tempo, né? Sei lá, você tá aí, eu tô aqui. É, tá fazendo o que precisa ser feito? Entende? Ou Uhum. então tá falando muito, sei lá, abrindo muitas exceções, né? Qual é o objetivo de você, sei lá, tá aí, eu tô aqui. O meu objetivo, Érica, é juntar dinheiro. Esse é o meu objetivo, tipo, ter uma reserva financeira, empresarial, pessoal, né? Profissional, pessoal. Né? Tô fazendo? Estou. Pronto. Entende? Aí, se a gente, né, se eu deixasse a minha criança entrar em ação, o que poderia ter acontecido? Eu poderia ter precisado voltar para cá depois, poderia estar apertada em alguns momentos, entende? Por quê? Porque eu queria pressa, queria imediatismo. Sim, Entende? sim, Isso na nossa vida. A gente quer tudo para ontem. E as coisas não são assim. Não são assim. exato, Não foram desse jeito. exato. Era esse o movimento que eu estava fazendo, que eu era muito imediatista mesmo. Uhum. Eu queria ter a minha conquista de morar sozinho. Enfim, eu tive, mas aos trancos e barrancos, né? Eu tava ali morando mas, sozinho, mas, tipo, no elas por elas, quase pra ser, tipo, meu, Beijar faltar faltar um mês ali ser despejado, entendeu? Eu de nunca atrasei. já pagava o aluguel do passado para não pagar esse, né? Tipo, eu nunca atrasei o aluguel, mas assim, se eu atrasasse, ia chegar nesse ponto, entendeu? Porque tinha outras coisas, outros compromissos, enfim. Então, essa volta para casa da minha família me fez ver tudo isso. O quanto eu fui imediatista em algumas decisões que eu tive, o quanto eu fui imaturo em não tolerar certas coisas, em também não aceitar é, o meu irmão, a minha mãe, tipo, da forma como eles são, né? Assim, quando eu voltei, foi algo assim totalmente terapêutico, sabe?
Porque meu irmão começou com uns comportamentos que eu nunca nem vi, um comportamento assim, não ruim, sabe? Tipo, bons, que eu nunca tinha visto ele ter feito isso, sabe? É, e aí, por exemplo, antigamente a gente brigava muito quando eu pedia pra, tipo, fazer silêncio, pra, tipo, pra estudar, pra trabalhar. E aí, tipo, agora, um pouco antes dessa live, eu já falei, meu, vou fazer live. E aí, vocês vão ficar fazendo barulho, vai ficar discutindo com cara de louça, como é que vai ser? E, tipo, na brincadeira, sabe? Então, assim, eu tô tendo um olhar mais maduro sobre as coisas, né? Não digo que o tempo que eu fiquei morando sozinho foi ruim, tipo, foi muito desafiador, mas que me deu mais, realmente me trouxe o adulto mais à tona também, né? E até mesmo essa volta para casa da minha família também, que trouxe esse adulto mais à tona, né? Eu acho, eu acho muito louco, assim, que não tem como que é uma das coisas que a constelação ensina também, né? Tipo, não tem como a gente excluir as experiências que a gente viveu, porque tudo isso faz parte do nosso crescimento, né? E talvez se eu não tivesse tomado a escolha lá atrás, em 2021, eu acho, 2022, de morar sozinho, talvez eu não teria tanta maturidade quanto eu tenho hoje, né? Certeza. Porque lá atrás foi uma época que, tipo, eu não sabia fazer dinheiro. E olha só, eu fui morar sozinho, eu não sabia fazer dinheiro direito ainda. Eu tava só sobrevivendo, vendendo só um tipo de serviço e eu falei, vou arriscar, vai ser isso aqui mesmo. Mas é isso. E aí, Érica, tem uma pergunta que eu fiquei aqui na minha cabeça também e até me esqueci de fazer. É, tem como esquecer o passado e viver um novo presente? Olha, nesse caso, eu vou usar uma frase que você usou agora há pouco, tá? Do dar o lugar, né? Do, tudo pertence, né? Tudo faz parte. Uhum. Eu não gosto e eu nem uso a palavra esquecer, né? Eu acredito, né, na visão sistêmica, enfim, naquilo que eu venho percebendo, o esquecer é excluir, tá? E quando tem exclusão, até postei nos stories hoje. Ai, gente, só se ferra, entendeu? Não dá pra excluir, entendeu? As pessoas têm que Uhum. entender isso, né? Se metade da população entendesse que o que a gente exclui, a gente repete, volta pra gente, sabe? Eu já ia estar mó feliz. Por quê? Então, eu vou esquecer, eu quero esquecer meu passado. A probabilidade dessa pessoa reviver coisas ruins desse passado dela é muito grande. Por quê? Porque não tem o passado no coração. Entende? Eu quero esquecer que eu fui uma criança que sofreu o abandono do meu pai. Não, não é sobre esquecer, tá? É sobre você dar um novo significado ao que aconteceu. Então, meu pai me abandonou. Vamos ressignificar isso? Doeu? Então tá bom. Então, assim, ó, vamos olhar o que pode ter sido que fez o teu pai fazer esse movimento? Como foi a relação do teu pai com o próprio pai dele? O que teu pai recebeu do passado dele para poder te dar? Ele te deu, né? Ó, então vamos olhar para o principal, a vida. Você tá vivo, Uhum. cara. Você tá viva. Então, assim, não me deu atenção, carinho, mas ele te deu o principal, que é a vida. Então, assim, olha para o principal, né? Então, é ressignificar e não esquecer. Se esqueceu, se acha que vai esquecer, não vai. Vai excluir. O que a gente exclui, voltar. Entendeu? Volta. Uhum. Tá? Em forma de sintoma, em forma de pessoas. Para quê? Para ter pertencimento. Tudo tem que pertencer. Né? Tudo e todos precisam de pertencimento. Então, não. Esquecer não é o caminho. Nunca será. Nunca será o caminho. Uhum. Faz sentido. E o mais falando aqui, morar sozinho é maravilhoso. Isso ele Não, vai acontecer. Ele gosta. Eu já morei sozinha também, é muito bom. Enfim, anos mas tem aí, que ter bala na agulha para poder garantir, para poder
ter as coisas ali e deixar com que essa experiência seja maravilhosa. Porque se você não tiver, meu filho, não vai ser nada maravilhoso, não. Eu gosto de pensar assim, ó, não sei, né? Eu acho que tudo tem seus aprendizados, né? Na infância, eu fui uma criança, né? Vou trazer um tema aqui, que teve sempre muita dificuldade de desagradar os meus pais. Sempre quis ser uma criança muito boazinha, muito bonitinha, muito perfeitinha, muito certinha. Sabe, a filhinha perfeitinha dos pais, né? Então, o desagradar os meus pais, para mim, sempre foi muito difícil, né? E aí, hoje em dia, morando aqui, eu tenho oportunidades maravilhosas de desagradá-los, entende? E aí eu percebo que, agora, que nem eu falei agora há pouco, né? As feridas estão lá, né? Ou seja, aquilo que eu vivi ainda vive, vamos dizer assim, vivo dentro de mim, né? Então, quando eu vou perceber que eu vou desagradar, eu fico assim, ó, ai meu Deus, ai, vou desagradar! Aí eu vou lá e falo, vamos lá, vamos desagradar, porque é isso que você quer. Não, não é o que eles querem, é o que você quer, então vamos lá, desagradar, sabe? Então, esse é um exemplo, né? Mas eu percebo que tem muita coisa que eu estou aqui agora que eu consigo, vamos dizer assim, aproveitar a oportunidade de mudar também agora, entende? Assim, de falar assim, bom, agora dá para desagradar, olha, não preciso repetir o mesmo padrão, dá para reprogramar esse chip que estava programado de outro jeito, sabe? Nesse sentido, assim. Eu tô achando bem interessante assim, essa experiência, bem interessante, sabe? Legal, bacana. Essa coisa de desagradar, assim. Eu também sempre fui, eu sempre tive uma infância assim mais voltada para ser o irmão certinho, o filho certinho, o caçula que faz tudo bonitinho. Porque meu irmão, tipo, para você ter uma ideia, eu me formei no ensino médio primeiro que o meu irmão e a minha irmã mais velha. Eu entrei na faculdade primeiro que os dois. Você é o mais novo. Eita, Porque eu sou o mais novo, dos meus irmãos biológicos, eu sou o mais novo, né? E E aí é engraçado que, tipo, todo mundo joga esse estereótipo em mim, do filhinho certinho, eu também. bonitinho, e que vai ter um emprego lindo, maravilhoso, que vai ganhar dinheiro, vai fazer TI, que não sei o quê. Aí, ó, tô aqui empreendendo. Ó, empreendendo desde 2019. O primeiro movimento tipo, ir contra o que a minha família quer foi quando eu comecei a jogar handball mesmo, que eu comecei a jogar handball por Santo André. Isso foi em 2012. E aí depois trabalhei, mas trabalhei só 2 anos CLT. Fiz a faculdade, né, de TI. Fiz a faculdade de TI, que eu também gostava, né? Mas em 2019 não teve jeito. Eu comecei a empreender mesmo. E aí, tô aí. 10 anos na Record, segunda maior emissora do país. Virei e falei assim: vou pedir as contas e vou mudar de país. Vou vender minha arte na praia. Meu pai, principalmente, quase morreu no coração, entendeu? Ele fez assim: como assim? Eu falei: pois é. Ele, sério? Eu falei: sabe? Então, assim, eu já desagradava antes, né? Mas estar aqui fez eu perceber que eu ainda tenho dificuldade de desagradar, entende? Uhum. E a gente vai, enfim, fazendo acontecer essa conexão, né, com a nossa criança. Mas sempre a partir do momento que a gente tem consciência, sabe? Porque eu poderia muito bem, se eu não tivesse toda a consciência que eu tenho hoje, de ficar assim, ó. Ai, meu Deus, eu queria tanto fazer tal coisa, mas o que meus pais vão pensar? Ai, não vou fazer. Entende? Isso é fazer a minha vida parar. Uhum. Ai, não vou fazer. Deixa pra lá. É. Ai, entende? Então, eu percebo que é uma dificuldade infantil da minha criança. Opa, bora lá. Olha pra minha criança, dou uma conversinha com ela ali, bato um papo com ela e falo, ó, deixa comigo isso daqui, entendeu? Isso aqui não é assunto de criança, é assunto de adulto. Vou lá e resolvo, entendeu? Faça acontecer. Que é um dos exercícios que eu ensino para as minhas clientes. Esse diálogo, sabe? Esse diálogo interno é muito importante com a nossa criança. É muito importante, muito mesmo.
E ele tem que ser diário e eterno e forever, pra sempre, sabe? Pra sempre mesmo. É, De verdade. a minha criança interior, quando ela quer a atenção, aí dá um jeito de aparecer. Inclusive aquela âncora visual que eu te falei, né? Que eu tenho desde que eu tinha 10 anos de idade. Quando eu saí da quarta série, a minha professora ela fez uma cédula com escrito 100 mil cruzeiros e tem a minha foto na cédula. E aí Aham, eu lembro. dentro, e aí dentro, quando a gente abre a cédula, tá escrito: eu espero que você tenha um tempo para mim. Tipo, ficou. A frase era da minha professora, tempo para ela, mas lendo hoje ficou tipo o recado da minha criança para mim, né? Exatamente. Ficou uma coisa muito. Ficou bem engraçado, assim. E aí eu tenho aqui guardado, aí de vez em quando eu abro ali, aí de repente eu vejo a cédula e falo: então é isso aí que tá, que É, tá assim, pegando. dizer, né, que o que que acontece, né? No nosso dia a dia, nada vai mudar. É, pode parecer meio radical, assim, mas nada mesmo muda se a gente não aprende a acolher, sabe? A olhar, a acolher, a cuidar da criança, sabe? A gente fazer as interconexões, as conexões, a, sabe assim, dizer, perceber o que tem a ver com o passado. Olha, eu tô vivendo isso, mas tem a ver com o passado. Deixa eu acolher, deixa eu olhar para ela. Por quê? Porque muito do que a gente vive hoje é projeção. É só projeção do que a gente já viveu. Entende? Ah, eu Uhum. quero tanto que alguém me dê atenção. Opa, mas quem não me deu atenção lá? Ah, eu quero. Eu tô pulando de uma empresa para outra. Mas por quê? Porque eu tô buscando reconhecimento em todas as vagas. Quem não me reconheceu no ano passado? Ah, Uhum. eu tô tão medrosa, tão insegura aqui de dar esse passo a mais. Mas quem que não me encorajou lá no passado? Por que que eu tenho tanto medo? De quem que tá faltando? Percebe? Uhum. Então, quem não sei, quem não acredita que o passado influencia no presente, eu não sei, entendeu? Na minha cabeça, pelo amor de Deus, como que pode? Sabe? Como que pode? Por quê? E eu gosto de dizer até, Maia, não precisa acreditar em mim, sabe? É só perceber, observa, observa ao redor. E se você tiver a oportunidade de saber sobre o passado daquela pessoa e ver como ela age hoje, aí você fala assim, ó, nossa, faz todo sentido que ela é assim, que ela faz Uhum. isso, que ela falou isso pra mim, o que ela não falou isso pra mim, o que ela não me deu um abraço, o que ela não me deu um bom dia, né? Faz todo sentido. Por quê? Porque o passado não fica no passado. Sim. Faz sentido quando eu falo isso pra você? Sim, com certeza. Eu acho que faz muito sentido. Tem muitas feridas assim de infância mesmo que vêm à tona, né? Aparece de alguma forma e que a gente E assim, parar pra mudar pensar na lei da ordem, né? A gente tá falando da visão sistêmica. Quem veio antes? A criança ou a adulta? na criança. Né? Então, não adianta você, por exemplo, vamos imaginar aqui onde eu estou, tá? Aqui é o presente, aqui é o futuro e atrás de mim é o passado. Se eu não tenho nada resolvido lá atrás, né? Aqui atrás com os meus pais, enfim, com a minha infância, como é que eu quero estar bem aqui para ir para frente? Uhum. Para olhar para lá. Na inconsciência, se eu não tenho nada resolvido ou algo resolvido lá atrás, o movimento da alma é como se eu tivesse mesmo virado para lá, entende? Só que a vida tá aqui, ó, acontecendo e eu tô virada para lá. Não tem energia minha aqui. A minha energia tá lá pro passado, dizendo assim, olha, tem coisa lá atrás que você precisa curar, viu? Né? E é aí que eu uso, né, o termo criança interior, né? Tem coisa lá atrás que você tem que curar, né? Uhum. Se você tá olhando para trás, precisa curar o passado. É aquela história do a gente só vai ter resultados na vida adulta se essa adulta olhar para trás e falar, bom, tá bom, vai, deixa eu dar uma olhadinha para o que aconteceu lá atrás. Estou disposta a passar por esses desconfortos, né? Uhum. Que não, vamos falar a verdade, não é tão legal e confortável, né? Aquela pessoa que foi, sei lá, abandonada, rejeitada, né, pelo pai, pela mãe, não sei o quê.
olhar para trás e falar, putz, eu vou ter que olhar para isso? Aham, você vai. Sabe? Você vai ter que aprender a dar um lugar disso no seu coração. Porque se você não fizer isso, não dá ordem, entendeu? Não tem, não vai, não tem ordem. É. E aí você também não consegue andar, não vai pra frente, não evolui, não cresce. Não flui, não flui, não flui, não tem jeito. Faz sentido. Faz sentido. E, e aí, qual que era aquele exercício que você falou, que é propor aqui pra galera? Vamos lá. Deixa eu ver se faltou alguma coisa de eu falar aqui. Porque eu tenho um script, né? Porque eu sou dessas, tá? Eu sou dessas, deixa eu ver. Falamos do lado luz, falamos. Falamos também aqui. Acho que falamos tudo. Sim. Meio que fora da ordem, mas falamos tudo que eu queria falar assim. O exercício, na verdade, eu sempre gosto de fazer o exercício sempre de olhos fechados, tá? Uhum. Não sei mas se tiver alguém aí, ou quando tiver alguém assistindo a gravação, é preciso fechar os olhinhos, tá? Qual é o objetivo desse exercício? Pra vocês entenderem. A gente vai, vamos dizer assim, vou dar um gostinho para vocês de como que é ter um contato interno com a nossa criança. Como que é olhar para ela, como que é ter um contato com ela, tá? Você vai fazer, Maia? Vou fazer. Vai fazer? Então Tem que tá bom. fazer. Adoro. Hã? Tem que fazer, ué. Tô aqui. Será que se eu colocar uma música aqui no meu computador, você escuta? Vocês escutam? Ah, coloca aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se fala. Porque o iPhone, ele tá com uma saída de... uma recepção de som, não tá muito boa, sabe? Vamos ver. Peraí. Eu me empolguei. Pera. Tarará. Vamos ver. Tchá. Ó, se não der, tudo bem, tá bom? Mas vamos tentar. Uhum. Deixar mais alto. Deixa eu aumentar aqui também. Dá pra ouvir alguma coisa? Eu tô escutando, de boa. Sério? Tranquilo. Então eu vou deixar aqui. Mas você me escuta também? Dá pra me ouvir? Dá pra ouvir, só que aí corta a música. Ah, tá. Então eu vou deixar a musiquinha só no começo e vou pedir pra vocês fazerem uma respiração profunda, tá? Pelo menos 4 vezes, tá bom? E aí depois que eu falar e cortar, não tem problema, tá? Pelo menos ouvindo a musiquinha aí. Beleza. Respira pelo nariz. Isso. Já é pra fechar o olho já? Fecha o olho e começa. Vamos lá. Beleza. Inspira pelo nariz. Isso. Devagarinho, solta o sorriso pela boca. Isso. Vai se conectando com o seu corpo. Isso. E então, vou pedir que você se coloque caminhando em um lugar aonde você se sinta livre, aonde você se sinta feliz e aonde você sinta que você tenha liberdade. Isso. O importante é que você se coloque nesse lugar, nesse momento, como adulto mesmo, como adulta. Eu não sei se você vai se colocar nesse lugar descalço, caminhando, mas é importante que você se sinta seguro, segura. Isso. E aí, lá na frente, você vai observar que tem alguém caminhando na sua direção.
é a sua criança. Só que ela consegue caminhar até um pedaço do caminho só. E de repente ela não caminha mais. Porque ela ficou presa lá no passado. E você então, adulta que é, vai caminhar em direção a ela. Isso. Respira e caminha. Isso. E aí, quando você chega bem pertinho dessa criança, você vai olhar para ela e vai perceber como é que ela tá. Ela tá triste, tá com raiva, tá chateada. Como que ela tá? Olha para os olhos dela e perceba o que ela ouviu bastante. Que você traz até hoje para a vida adulta. E de quem que ela ouviu isso? Que ainda tá difícil para você na vida adulta aceitar e conviver com. E então você aí mentalmente, quem tá em casa vai falar em voz alta, mas o Maia, como tá com o microfone aberto, vai falar mentalmente, vai dizer em voz alta aí para sua criança: minha criança, eu sinto muito. Eu sinto muito se eu te larguei sozinha aqui no passado. E aí você vai respirar bem fundo e vai dizer para ela assim: mas agora eu preciso que você venha comigo. Respira fundo de novo e fala para ela assim: eu queria tanto e eu quero tanto que você volte a viver em mim, mas de um jeito saudável. Isso. Respiração bem profunda. E você vai dizer para ela: chega de deixar o passado definir a nossa vida. A verdade é que tem um mundo lindo nos esperando. E aí você vai mostrar para ela esse mundo lindo que está esperando vocês. E aí você vai dizer para ela assim: mas só vai ter graça se você for comigo. Respira sempre bem fundo. E diga para ela: chegou a hora de curar a nossa relação. E de curar tudo aquilo que adoeceu você um dia. E de repente, talvez você possa perceber que a sua criança, ela vai abrir um sorriso. E você, então, adulta, tá de braços abertos para ela. E eu gostaria, se possível, que vocês se abraçassem nesse momento. E nesse abraço, nós vamos chamar ele de reencontro. Esse abraço é o reencontro da sua adulta com a sua criança. Que, na verdade, essa criança faz parte da sua essência. E você precisa lembrar disso na sua vida e no seu dia a dia. Então, você respira, internaliza essa imagem e vai trazer essa imagem
desse sorriso, desse abraço, pro aqui e pro agora, devagarinho, quando você abrir os seus olhos. Isso. Tudo bem? Aqui, tranquilo. Aí, quem entrou na metade, quem saiu, que se conseguiram fazer. Mas o importante, após um exercício de mentalização, né, um exercício sistêmico assim, é sempre percebendo as sensações durante, né? Se na hora que foi falando, me senti desconfortável, me senti bem, anota. Fala, nossa, por que será que eu me senti desconfortável? Leva essas reflexões, né? Nossa, quando eu falei para ela que eu sinto muito, nossa, ela tava triste. Nossa, sabe? Fica com essas informações, né? Uhum. Tudo isso podem trazer, né, respostas lá na frente ou agora também. E é isso. Beleza? Gostou, Maia? Foi bom? Beleza, eu gostei. Eu acho que foi bom, assim, o que eu vi. Foi legal a experiência. Coisas boas? Assim, foi uma experiência boa. No final foi bom, assim. Foi realmente. Ele tava triste, não tava? Tava chateado, não tava? Aham. Você não olha pra ele. Pois é, pois é. É sempre assim. Pra quem tá aí assistindo depois, vou dar uma dica pra gente finalizar. A gente esquece muito, né, da nossa criança no nosso dia a dia. Então, quem entrou antes provavelmente viu eu mostrar essa foto aqui, né? Deixa eu pôr pra cá. Aí, Né? A gente chama de âncora visual, né? Essa aqui sou eu. Não vai dar pra ver, eu acho. agora deu. Sou eu, é. Essa âncora visual, ela fica aqui do lado do meu computador, né? Aqui no fundo de tela do meu celular, eu tenho uma outra foto da minha criança. Aqui é que vocês não vão conseguir ver, mas tem um rádiozinho que também é uma âncora visual que é no brinquedo meu do passado. Então, muitas vezes a gente pode se conectar com a nossa criança buscando recursos externos para isso. Como que, por exemplo, a foto, ouvindo músicas, enfim, que a gente lembrava da infância, assistindo alguma coisa que lembrava a nossa infância. O importante é trazê-la, né, incluí-la na nossa vida do lado positivo. Lembra? O lado luz, tá? O lado luz sempre é o lado positivo da criança, tá? Érica, mas eu ainda tô insegura, tô com medo, tô com, sei lá, frustrada, tô angustiada, tô com raiva. Tá do lado sombra. E se você tá do lado sombra, você precisa de terapia. Você vai lá, me segue no Instagram, e aí você vai lá, entra em contato comigo e a gente conversa e eu te indico um protocolo, um protocolo para você fazer pra gente cuidar dessa criança ferida. Mas experimenta olhar um pouquinho para a parte positiva da sua criança. Beleza? Mais alguma coisa mais? E tem muito desse exercício no curso, né, do Curando a Sua Criança Interior. Tem bastante. Isso. Faz tempo que eu fiz, mas eu lembro que tem bastante desse exercício. A gente podia até falar, né? Uma jornada online, né? De 21 dias para cuidar da criança. E quem tiver interesse, tá no link da minha bio, né? São 21 dias, 21 conteúdos com 21 áudios. Com esse tipo de exercício que vocês fizeram de ouvir, né? Eu tenho uns áudiozinhos todos os dias. Tem exercícios também para vocês escreverem algumas coisas. E como eu gosto de chamar, é uma jornada, né? Se é uma jornada, é um passo a passo. A gente sai do zero para levar vocês lá pro 10, né? Para chegar nessa cura tão importante dessa criança. Mas o mais importante é vocês estarem dispostos e querer, tá? Querer de verdade. Wilbert, eu não consigo responder as suas perguntas porque não tem a ver com o tema aqui, tá bom? Mas talvez, enfim, um outro dia com outro expert aí que o Maia talvez ele tiver aqui, que fala de vidas anteriores e tudo, talvez ele possa ajudar, tá bom? Esse não é o meu tema de trabalho. Combinado? Acho que é isso, né, Maia? Sim, sim. É isso aí. Em breve também eu vou deixar disponível lá na nossa plataforma a Masterclass. Lembra
Uhum. Aquela masterclass que você fala da cura da criança interior também. Vai ser bem legal. E, e é isso, cara. Eu espero que a gente tenha agregado bastante valor aí aqui A live vai ficar salva. eu vou deixar a live salva, tanto aqui no Instagram, quanto eu vou disponibilizar lá no YouTube também, né? Quem tiver preferência por ver o conteúdo por lá, eu vou deixar lá também. Pode deixar E compartilhado que aparece aqui para mim também, se você quiser. para fazer aquele esquema de colaboração lá. Aí ela aparece aqui pelo menos às 24 horas, para quem quiser assistir, porque não assistiu ainda. Uhum. Não, beleza, fechou. Então é isso, Érica. Eu gostei demais do papo. Gratidão por você estar aqui nesse projeto comigo também, fazendo as lives aqui e tudo mais. Espero que a gente possa fazer muito mais também, agregar valor a muito mais pessoas que chegarem aí no Cosmicamente. A intenção é trazer muito mais pessoas e agregar valor na vida dessas pessoas também, trazer essa cura, né, e crescimento, é claro. E eu estou muito grato por você fazer parte dessa nova fase, assim, até da minha vida, dos meus projetos e tudo mais. Gratidão imensa. Imagina, você sabe que, enfim, quando a gente sente que a pessoa tem os mesmos valores que a gente, não a gente tem que fazer acontecer, né? E assim, isso. Tá? Um beijo no coração de todo mundo. Valeu, gente. Valeu, pessoal, por estarem aí com a gente também. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tchau, falou.